Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que privilégio nós estarmos juntos aqui para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Estou aqui com o meu uniforme de desbravador, justamente para homenagear os nossos clubes de desbravadores aqui do distrito e desejar a vocês todos uma boa noite. Espero que sua semana esteja sendo uma semana boa, uma semana positiva. E hoje estamos aqui para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus, um assunto muito importante. O nosso tema de hoje, lembrando que nós estamos utilizando a nossa apostila dos 10 dias de oração. E o tema de hoje fala justamente sobre a confiança no juízo e a oração. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Quando você era pequeno e você passava por uma situação muito difícil, ou quando um amiguinho que você tinha na época fazia alguma coisa que feria você, seja emocionalmente ou seja fisicamente, normalmente nós fazíamos o quê? Íamos correndo gritar para a nossa juíza: mãe! Então nós chamávamos pela presença da mãe para que ela intervisse em nosso favor e julgasse a minha causa e trouxesse as consequências para o meu opressor. Amigos, quando nós falamos sobre a vida espiritual não é muito diferente. Nós temos que entender que a Bíblia diz que existe um juiz, e este juiz é ele quem julga a causa de cada um dos teus filhos. Eu gostaria de começar lendo alguns textos bíblicos, como por exemplo Efésios capítulo 1, que diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então você e eu somos capacitados pela bênção espiritual que Deus concede aos seus filhos. Deus nos escolheu, continua dizendo o texto, nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Um outro texto também diz o seguinte, lá em 2 Crônicas 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Por fim, Salmo 86, verso 5 diz o seguinte, pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que te invocam. Ontem nós falamos um pouquinho que Deus, ele é aquele que muda o nosso caráter, a nossa vida e nos torna mais parecidos com Ele. Através da forma como nós vivemos, como nós nos portamos, passamos a refletir quem Cristo é. Às vezes as pessoas só olharão para você e terão como único parâmetro do ser divino. E aqui nós temos alguns exemplos da maneira como Deus age. O texto diz que Deus age com misericórdia, com amor, porque Ele é perdoador e Ele é bom. Exemplos fantásticos que eu e você deveríamos seguir nos dias atuais. Mas essa informação você segura um pouquinho, porque daqui a pouco nós vamos falar justamente sobre isso. Mas um ponto interessante, que eu gostaria aqui de fazer um parênteses, é que Deus escolheu você para ser um filho dele. Deus te escolheu para seguir o propósito do Senhor. Deus te escolheu para que você pudesse viver eternamente ao lado dele. Deus te escolheu para te libertar da escravidão do pecado. Na verdade, Deus escolheu a todos nós para que tivéssemos um relacionamento completo, verdadeiro e eterno com aquele que é o ser criador dos céus e da terra, aquele que nos libertou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus queridos, outro ponto interessante, antes ainda de nós entrarmos, que o segredo para que nós possamos assim então nos absorver, nos apropriar dessa libertação, desse Deus perdoador que traz a nós os seus bens espirituais ou as bênçãos espirituais, eu preciso de algumas ações. E o texto de 2 Crônicas 7 deixa bem claro para nós quais ações nós precisamos ter para sermos apropriadores das bênçãos celestiais. Primeiro, humilhação. E alguns dias atrás eu comentei sobre a importância de nós nos humilharmos, no sentido de colocar o meu próprio eu, o meu ego, as minhas vontades, os meus desejos em segundo lugar e trazer o plano, o sonho e as vontades de Deus no primeiro lugar da minha vida.
Ato este que é essencial para que eu e você possamos vivenciar as bênçãos que Deus nos escolheu e nos chamou para vivermos. Para tanto, eu preciso me humilhar constantemente perante Deus. Às vezes eu preciso tirar o meu orgulho para que assim eu diminua e Cristo cresça. Outro ponto é a oração. Gente, se nós não orarmos a Deus de forma constante, não há como o Espírito Santo fazer uma transformação em nossa vida, porque sem oração existe um cristão doente. Eu preciso orar todos os dias, em todos os momentos, a toda hora, pedindo auxílio, pedindo direção, pedindo capacidade do Espírito Santo, para que assim eu possa então estar apto para correr atrás dos meus projetos, para resolver os meus problemas, para saber falar com sabedoria com cada pessoa, em cada situação, com aqueles que me fazem mal e com aqueles que me fazem bem também. Bom, mas vamos lá. O texto de hoje, como eu comentei, fala sobre o Evangelho eterno e esse juízo que precisa ser executado agora, mas eu preciso confiar nesse juízo. E como é que eu vou confiar no juízo de Deus? E aqui eu quero ler um texto com vocês que não está na apostila, mas é Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, se você estiver com ela. Os versos que eu gostaria de ler, falando a respeito do homicídio, ele fala que foi ouvido, que foi dito aos antigos, né? No sentido de que isso tem a ver também com uma lei oral. Não somente com os aspectos da lei de Moisés, mas como os judeus interpretavam essa lei. E aqui vai entrar muito nas leis orais. E aqui o texto diz, não matarás. Até aqui isso faz parte do mandamento. Só que aí o texto continua. E quem matar está sujeito a julgamento, ok? Só que olha qual é a expansão de Cristo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E o verso 24 fala que se você quer oferecer uma oferta a Deus e você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai acertar a situação. Isso também poderia nós compararmos com a própria oração de Cristo, onde ele diz, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E aqui está um ponto importante, porque Deus vai me julgar nesse momento então. Porque se eu não estou disposto a perdoar o meu irmão ou aquele que me faz mal, a pergunta é, será que então eu estou disposto a receber o perdão de Deus? Talvez a sua dificuldade seja com alguém do trabalho, uma pessoa que tem te perseguido no trabalho, uma pessoa que tem te causado mal. Talvez o problema seja dentro da sua própria casa. Talvez você e o seu esposo, o esposo e a esposa, os pais com os filhos com os pais, não estejam num bom momento. Mas o convite que eu queria fazer para você nessa noite é que você olhasse para essa reflexão como uma oportunidade de Deus ajudar a restaurar o seu relacionamento, restaurar o seu casamento, restaurar o relacionamento entre pais e filhos e pais, restaurar o ambiente dentro do seu trabalho, restaurar o ambiente da igreja também. Enfim, eu estou dizendo aqui do modo geral. Deus, Ele quer nos usar como ferramentas de aproximação e não de afastamento. Para tanto, convido você, confia no Senhor. Deixa que Ele tome a dianteira da sua vida e Ele te ajude a usar os frutos do Espírito para que você possa ir além daquilo que as pessoas fariam, porque é assim que vive um servo de Deus. O verso 26, ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas então recolhido à prisão. Amigos, o que esse texto está dizendo para nós é justamente que nós precisamos entender que quem julga o nosso caso é Deus. Quem julga a nossa situação é o Senhor. Mas eu preciso entender também que
ao eu colocar nas mãos de Deus o meu julgamento, Deus conhece o nosso coração, óbvio, com certeza, mas Ele também conhece as nossas ações. Então, nem só de coração viverá o homem, mas também naquilo que eu posso testemunhar através das minhas ações. Então, às vezes, eu posso até ter uma boa intenção, só que se eu sei que a minha ação pode gerar um problema, é melhor eu buscar sabedoria de Deus para saber como apresentar essa situação que eu tenho como boa intenção de uma forma que possa ser bem recebida pelas pessoas. Outro ponto interessante que o texto diz é que o seu irmão fez alguma coisa a você, você deve ir lá e acertar com ele. Não necessariamente aqui o texto esteja dizendo sobre alguém que seja o culpado da história. Às vezes sim, mas às vezes não. E o conselho que Jesus fala é: amado, não espere chegar o julgamento para que você acerte a sua situação. O texto deixou bem claro. Eu volto a ler o verso 25. Entra em acordo sem demora. Nós acabamos de ver, em um dos textos que nós lemos, que Jesus ele é amor, ele é bom, é misericordioso e está disposto a nos conceder salvação. E se nós devemos agir como ele agiu, sermos então um reflexo de Deus aqui na terra, eu devo buscar viver como ele viveu. Isso significa, às vezes, confiar no julgamento de Deus para com o seu povo. Nós vivemos em um mundo mau, onde todos nós temos natureza pecaminosa, onde todos nós temos nossas dificuldades. Mas uma coisa eu não posso deixar de ser e de apresentar: amor, e assim amar as pessoas. Sabe, querida, às vezes as nossas ideias podem não bater. Somos pessoas diferentes, não há problema nisso. O problema é quando eu não consigo demonstrar amor pelas pessoas. Eu, como cristão, preciso primeiramente amar as pessoas. A melhor maneira de eu ensinar alguém sobre alguma coisa é amando essa pessoa. Então o texto deixa bem claro: se eu tenho um problema com alguém, vou lá, acerta a situação. Gente, mas eu não está falando aqui o texto que eu sou o errado da história ou eu sou o culpado da história. Não importa quem você é na história. O que importa é que antes do julgamento acontecer, para decidir quem está certo e quem está errado, eu devo fazer a minha parte de ir até a pessoa e de fazer o melhor que eu posso para solucionar o problema. Agora, pensa comigo. Se eu permaneço em discussão, se eu permaneço em briga com uma pessoa, o que vai melhorar? Nada. O que vai resolver? Nada. Mas o que eu posso fazer caso eu esteja disposto a pedir perdão? Gente, mas eu não sou o culpado. Não importa. Aí entra o quê? Entra a humildade, entra a humilhação, entra a abnegação, entra o domínio próprio, entra os frutos do Espírito. Porque alguém que tem o Espírito do Senhor não vai ficar preocupado se ele é o lado certo ou o lado errado da história. Ele sempre vai buscar fazer o melhor para que Cristo seja exaltado através de suas ações e de suas falas. Ou seja, o que eu acho fantástico nesse texto, gente, eu acho extraordinário, sabe por quê? Porque eu tenho que entender que quem vai me julgar é Deus, certo? Quem me julga é Deus, sempre quem vai me julgar é Deus. E isso é maravilhoso, porque Ele conhece meu coração. Só que o que as pessoas veem são as minhas ações. Então eu preciso supervisionar, eu preciso analisar o meu coração todos os dias, isso é essencial, mas ao mesmo tempo eu preciso ter sabedoria para que as minhas ações condizam com aquilo que está dentro do meu coração. E essa é uma oração, meus amados, que eu faço todo dia comigo, pedindo para que Deus me ajude a ter sabedoria na hora de falar, na hora de ensinar, na hora de dar ali uma ajuda a alguém, na hora de me relacionar com as pessoas, seja onde for, ao ir no mercado, ao ir sair para fazer alguma coisa, ao praticar um esporte. Em tudo na vida, eu devo buscar a orientação de Deus para que através das minhas ações, Deus seja exaltado e que assim o meu nome não seja levado ao julgamento de Deus.
Porque às vezes eu posso ser o lado certo, mas se eu não busquei fazer a minha parte para solucionar o problema, talvez ainda eu seja levado a julgamento. Mas sabe o que é interessante? Que Deus é quem julga. De novo eu volto a repetir isso, e eu quero que isso fique bem claro na nossa mente. Mas ao mesmo tempo, eu, ao entregar o meu caso ao Senhor, e às vezes a gente faz assim, né? Ou nós falamos assim, não, deixa que Deus vai julgar o seu caso, Deus vai resolver por você, né? Não entre em brigas, não entre em discussões, né? Deixa que Deus está olhando por você e realmente está, isso está certo. Mas assim como Jesus foi além, eu quero trazer um ponto aqui que esse texto traz, porque foi o que Cristo falou. A melhor demonstração que nós podemos apresentar de que eu confio na maneira como Deus rege a vida, na maneira como Deus governa os meus passos, sabe qual é? É me humilhando. É fazendo o melhor que eu posso. É tentando resolver o problema. É tentando fazer o máximo que eu posso para que não tenhamos desavenças e entremos assim em acordo. A melhor maneira que eu tenho para demonstrar a Deus e às pessoas de que quem julgará o meu caso é o Senhor, não é apenas ficando em silêncio, mas é andando a segunda milha, é tentando resolver a situação. Mas fala, mas pastor, por que você está falando tanto sobre isso? Gente, não estou falando aqui para ninguém porque eu nem conheço vocês. Eu nem conheço vocês direito, eu estou chegando agora. Vai ser um prazer conhecer vocês, conhecer a história de vocês. Já tenho visitado algumas pessoas e fico muito feliz. Mas por que eu estou falando isso? É óbvio, porque é o tema da apostila, mas é porque tem um aspecto que é muito importante dentro da missão. É que nesses últimos dias, o segredo para que a igreja cresça, o segredo para que a igreja prossiga, e nós agora que ainda estamos voltando ao presencial agora, nós precisamos muito da união de toda a igreja. Precisamos muito do apoio de todos. Todos nós temos nossas falhas, mas precisamos trabalhar como um corpo. Cada um seguindo ali, fazendo o seu melhor. Uns é o braço, outros é a mão, outros é o dedo, outros é a perna, outros é o joelho, outros serão um pé. Mas cada um fazendo a sua parte para que a nossa igreja cresça e avance. Porque para que o Espírito Santo, falamos, mas ele desce de forma individual, sim. Mas quando a igreja clama em conjunto, a oração é muito mais poderosa. Então no final, se humilhar, se abdicar, ser parecido com Cristo, só irá me trazer benefícios e não malefícios. Por isso a apostila fala sobre essa luta espiritual que existe dentro de você, dentro de mim, toda hora, em todo tempo. Precisamos batalhar contra a nossa própria natureza pecaminosa que fala contra a gente. Mas busquemos entender que neste conflito entre o bem e o mal, não é contra a carne que nós estamos batalhando nessa guerra, meu irmão. É contra as forças do inimigo. Amigo, quando nós fundimos a nossa capacidade com a capacidade do Senhor, gente, nossa igreja poderá realizar grandiosas coisas, grandes feitos, para que nós, nesse momento agora de volta aos nossos cultos presenciais, para que nós voltemos aos nossos estudos bíblicos, que nós voltemos a nos reunir como igreja, precisamos voltar como uma família firmada e fortalecida no Senhor. O coração humano jamais conhecerá a felicidade até que se submeta a ser moldado pelo Espírito de Deus. E eu vou ler o último texto agora para eu ir para a parte final. Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo também, por gentileza, meu querido. Filipenses capítulo 4. Os versos é o verso 6 e verso 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, querido, talvez você esteja passando por uma ansiedade, porque talvez alguém feriu o seu coração. Talvez você esteja machucado por alguma coisa que aconteceu. Mas hoje eu quero dizer para você que você tem um juiz que julgará a sua causa.
julgará as dificuldades que você tem enfrentado. E é Ele quem trará a justiça. Então não tentemos trazer a justiça pelas nossas próprias mãos. Confiemos no Senhor. E a melhor maneira de confiar no Senhor não é não fazer nada, é buscar andar a segunda milha. Falar assim, amigo, tudo bem. Eu quero só acertar minha situação com você porque eu te amo. Eu te amo porque você é filho de Deus. Deus ama todas as pessoas. Mesmo quando nós o rejeitamos, qual a melhor maneira de ser o reflexo dele? É amar, mesmo quando as pessoas me rejeitam. Jesus, é Ele que deu o passo de ir além. Não fomos nós que pedimos perdão. Assim, dessa maneira, eu também posso ir além, andar a segunda milha e resolver a situação com meu irmão e assim ganhar um amigo, uma amiga. Sabe, queridos, e por fim, quando eu faço isso, tem uma coisa que toda vez que eu fizer isso, eu sempre irei ganhar: paz. E é essa paz de Deus que excede todo entendimento humano que guardará a vossa mente. Então, ou seja, às vezes nós ficamos aflitos porque, afinal de contas, o problema não foi resolvido. Mas eu quero dizer para você que quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele para que ele faça o maior, o mais, o além, eu encontro uma paz que excede todo entendimento de saber que a minha parte eu fiz para resolver a situação. Não é apenas no sentido de que eu não sou o culpado da história, mas é que apesar de quem seja o culpado, eu não vou esperar que Deus defina quem é o culpado e quem é o inocente. Eu irei fazer o meu melhor para fazer com que o nosso relacionamento seja restaurado, a nossa igreja seja restaurada e o reino de Deus avance. Por isso, nesta noite, eu gostaria de orar com você, pedindo para que Deus ajudasse a nossa igreja a ser unida, a ser o coração, assim como era na igreja no tempo dos apóstolos. Porque é assim, quando nós lutamos as verdadeiras batalhas, que nós receberemos o Espírito Santo de Deus. Cuidado para não lutar as batalhas erradas. Tem batalha que é Deus quem vai lutar. Tem batalha que sou eu que luto. O que importa é eu entender que todos nós somos falhos. A igreja de Deus é falha. Mas, ao mesmo tempo, o nosso Deus, ele é restaurador. Ele é o médico. E ele cura e ele sara. E a cada ferida que nós abrimos, Deus é poderoso o suficiente para, com o bisturi divino, fechar cada ferida que nós temos dentro do coração. Com esse pensamento, eu convido você a orar comigo agora, pedindo para que Deus nos ajude a termos sempre uma paz dentro do coração que excede todo entendimento humano, para que nós possamos estar bem, primeiramente, com Deus, em segundo lugar, com a gente mesmo e, em terceiro lugar, com todas as pessoas que estão à nossa volta. Seja alguém dentro da sua casa, seja alguém do seu trabalho, seja alguém da igreja, seja alguém da onde for. Que Jesus te guarde. Vamos orar? Jesus, Pai querido, que a Tua paz entre em nosso coração. Que confiemos no Teu julgamento, porque a confiança no Seu julgamento me trará a paz que excederá o meu entendimento, porque essa paz me fará ir além daquilo que uma pessoa boa faz, mas sim eu irei a segunda milha, dando o meu melhor, por Ti, por mim e pelas pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde e que juntos nós prossigamos firmes com o Senhor, porque até aqui, Ebenezer, Ele tem nos ajudado.